Bom dia, Mayara, tudo bem? Bom dia, Mayara, tá me ouvindo? Tudo certo, tudo tranquilo. Agora que eu vi sua mensagem aqui no chat. Bom dia, Ana Gabriela, tudo bem? Bom dia, Leonardo. Leonardo tá na área. E aí, tá de boa? Não? Balançou assim, fez assim, não entendi, foi nada, né? Olha a animação da Bianca, da Isabelle. Aula de matemática, Bianca, melhor de todas, velho. Tem que estar mais animada, velho. Crise, esse povo não tá dormindo, não é só as olheiras. Aula antes do cochilo do almoço é complicado, né, Bianca? Olha, já deu o horário aqui, né? Passou, na verdade, um minutinho. E aí, eu quero continuar do exercício que a gente tinha parado, tá? Então, é o 199 do livro. A gente tinha começado a discutir sobre ele, e aí a gente entrou num assunto relacionado à proporcionalidade, escala, né? Não sei se vocês lembram disso. Vocês lembram disso? Por finalzinho, depois da aula, né, eu pensei e eu só fiz um comentário. Eu pedi para quem estava para anotar para mim, para a gente continuar a partir desse conceito. E aí, eu não lembro quem é que estava, acho que era o Leonardo, a Stephanie, eu acho que você anotou, Stephanie? Bom dia. Leonardo também, você anotou? Sobre a proporcionalidade da área e a proporcionalidade do volume, lembra disso? Né? Foi por aí mesmo que a gente parou, não foi? Então tá. Eu vou compartilhar. Deixa eu abrir aqui o material do livro do Enem de vocês, tá? Se vocês quiserem irem abrindo aí. É o exercício 199. 199. Deixa eu ver qual página que está. Página 309, o material de vocês. Deixa eu só dar um zoom aqui para eu compartilhar a tela. Esse tipo de exercício ele é muito legal, né? Por quê? Porque ele é simples, mas muita gente erra. Olha só que legal. Por quê? Porque ele tem um peguinha e a gente vai aprender a fugir desse pega nesse momento. Certo? Deixa eu ver aqui. Quando aparecer para vocês, me avisa, por favor, tá? Cadê o resto da turma, gente? Cadê o povo? Participaram da outra aula ou realmente só vocês que assistiram a primeira aula, as primeiras aulas? Leonardo, seu áudio está desativado. Você sabe o que aconteceu? Às vezes mandou mensagem aí no chat. Participaram? Então tá. Participaram? Tá. Então beleza, vamos lá. Tá. Já apareceu aí o 199 para vocês, o exercício do Enem, não já? Então beleza. Eu vou ler o enunciado, a gente vai só entender o problema
E aí eu vou lá para o OneNote para mostrar para vocês qual que é o pega desse tipo de questão. É importante vocês participarem aqui comigo, porque eu fiz aqui um negócio bem bacana, eu caprichei aqui no exemplo, para vocês realmente entenderem o conceito disso e como vocês vão evitar esses pegas aí, porque é realmente um pega que derruba muito, tá, gente? Então, acompanha comigo o raciocínio, ó, rapidinho. Em uma de suas viagens, um turista comprou uma lembrança de um dos monumentos que visitou. Na base do objeto, há informações dizendo que se trata de uma peça em escala 1:400. Então, para cada 1 centímetro que é o objeto, ele representa 400 centímetros na vida real, vamos dizer assim. Tudo bem? Escala geografia, vocês já revisaram escala em geografia de novo esse ano? Ou ainda não? Lá nos mapas, né? Leitura de escala e tudo mais. E que seu volume é de 25 centímetros cúbicos. Tá? Steph, você lembra qual era a frase que eu tinha pedido para vocês anotarem para mim, para eu continuar? Eu tinha falado sobre proporcionalidade em área e proporcionalidade em volume, mas eu não sei se foram exatamente essas as palavras que eu pedi para vocês anotarem no finalzinho. Mas não tem problema não, esse é o princípio que eu quero discutir com vocês aqui, tá? O volume do monumento original em metros cúbicos é de... Aí, há uma tendência natural da gente fazer o seguinte, uai, se é 1:400, ele é 25 centímetros cúbicos, eu vou pegar aqui, então, 25 e multiplicar por 400. Não é? E aí, 25 centímetros cúbicos por 400, faço uma continha rápida, percebo que vai, né? Aí eu vou até mostrar para vocês acompanharem comigo, porque como eu não estou rabiscando, né? Imaginar que você vai lá no cantinho do caderno, faz 25 vezes 400, ó. 10 mil. 10 mil centímetros cúbicos. Tem a letra E, 10 mil. Tem a letra A relacionada a 100, que poderia ser um tipo de conversão, né? De centímetro para metro. Então, poderia ser as duas opções extremas, tá vendo? Aí, esse é o problema, tá? Tem aqui a letra B para confundir, né? Em relação à escala dos 400. E tem essa letra C, essa letra D, que parece que não tem nada a ver com a história. Então, gente, acompanhe aqui comigo o que eu preparei para vocês, para a gente entender exatamente como que funciona, sempre que ele falar em proporcionalidade de área e proporcionalidade de volume, tá? Ó, acompanhe aqui comigo. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha só que interessante, apareceu aí para vocês os cubinhos. Vamos imaginar que esse cubinho aqui, ó, esse cubinho aqui, ele é unitário. Então, se vocês vamos imaginar em metro. Então, ele tem 1 metro de base, 1 metro de altura, 1 metro de profundidade. Ele é unitário. Certo? Então, eu vou até escrever aí para vocês acompanharem comigo, para ficar bem legal de entender. Então, vou dar um zoom aqui. Ó, então, vamos imaginar que ele é unitário. Então, deixa eu só aceitar o Lucas. Se ele é unitário, então não importa a unidade, não. Eu vou colocar só assim, ó. Aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1. E aí, aqui é 5 vezes maior. Então, aqui é 5 e aqui é 5. 5 vezes maior em cada medida. A pergunta é, considerando que esse lado aqui é 5 vezes maior do que esse cubo aqui é só 5 vezes maior do que esse? Essa é a pergunta. Se esse cubo aqui, ele tem 5 por 5 por 5, ele é quantas vezes maior do que esse unitário aqui? Alguém responde para mim, por favor. Esse cubo são, né, quantas vezes maiores, né? Ele é quantas vezes maiores? Quantos cubinhos desse caberiam dentro desse aqui? Chuta. Escreve aí no chat para mim. 5. Então tá. Então significa que se eu pegar esses cubinhos aqui, ele só cabe 5 dentro desse, né? Alguém falou 5. Foi a Beatriz, ela chutou 5. Mais alguém? Mais ou menos, né? Beatriz está fazendo assim, ó. Mais ou menos. Mais alguém? Tem algum palpite? 25. 25 é um bom chute também, mas aí tem um outro fator que é de profundidade, tá? Foi aí que eu preparei isso aqui para vocês. Olha só que legal. Se eu tenho um cubinho, a parte da frente dele, né? Claro que aqui tem os espaçamentos, mas essa noção aqui, ó,
Seria 25, ó. Foi a Aline que falou? Seria 25, Aline, só na parte da frente. Eu tenho que levar em consideração a profundidade. Então, se eu pegar esses 5 aqui com esses 5, essa parte da frente aqui cabem 25 quadradinhos, né? Mas como a gente está falando em cubo, eu tenho que levar também a outra dimensão em consideração, que é a profundidade. Então, olha só que interessante, ó. Eu fiz aqui, ó para você ver o tanto que eu caprichei, gente, fala sério. São 125 cubinhos aqui, vamos contar? Vou dar um zoom aqui para facilitar aí para vocês, ó. Eu tenho 5 na base, 5 na altura e 5 em profundidade, tá vendo? Então, se eu pego 5 vezes 5 vezes 5, eu tenho 125 cubos. Entenderam isso? Então, quando eu estou falando em uma escala volumétrica e eu aumento em uma dimensão, né, eu tenho um aumento proporcional, então eu tenho que levar em consideração que eu aumentei na largura, na altura e na profundidade. Então, se eu tenho um objeto e aí eu vou expandir ele 2 vezes, então, no fim das contas, a minha mudança nesse objeto é de 8 vezes. Porque para cada mudança que eu faço, eu preciso levar em consideração que tem as outras dimensões também. Então, anota aí, por favor, uma dica. Para cada mudança no volume, na proporção, né? Então, a gente está falando de princípios da proporcionalidade, tá? Então, coloca assim um títulozinho aí. Deixa eu até pegar aqui certinho qual que é o nome que se dá a esse assunto, tá? Para vocês acharem no livro depois. Esse assunto aí tem o nome do livro do Enem de vocês, é o princípio das grandezas proporcionais, tá? Então, coloca um título aí para vocês se situarem depois, tá? Em grandezas proporcionais. E aí a gente vai falar de grandezas proporcionais, e você coloca assim, um subtítulo assim, ó, espaço, tá? Porque a gente tem no plano e no espaço. Então, o espaço significa, né, 3 dimensões. Então, se vocês quiserem colocar espaço, 3 dimensões, fica ótimo, tá? Então, sempre que eu tenho uma mudança na proporção de um objeto no espaço, essa mudança vai ser elevada ao cubo. Como assim? Se eu pego um cubinho, ó, vou dar um exemplo para vocês. Se eu pego um cubinho e transformo ele, eu aumento ele em uma proporção de 1 para 5, aumentei 5 vezes, então significa que a minha mudança real será 5 ao cubo. 5 vezes 5 vezes 5. Sempre. Sempre que eu fizer uma mudança de proporcionalidade no meu objeto, no espaço, eu vou pegar essa mudança e vou elevar lá ao cubo. Então, se eu dobro as medidas, significa que no fim das contas, eu multipliquei essa medida original por 8. Esse volume, no final, ele será igual a 8 vezes maior do que o volume inicial. Entenderam a lógica? Pegaram a ideia? Da mesma forma que eu tenho no espaço, eu também tenho no plano. Aí eu queria que vocês anotassem agora, quando eu estou no plano, né? Ou em 2 dimensões. Anota aí, por favor, que foi o caso relacionado à resposta da... agora eu não lembro quem tinha falado, se foi a Aline ou se foi a Ana Gabriela, que apareceu aqui no cantinho para mim. Acho que foi a Aline, né? Que tinha falado que era 25 vezes. Seria 25 vezes se a gente estivesse falando de quadradinhos, em vez de cubos. Se fosse um quadrado, né? E eu aumentasse, então... esse quadrado em 5 vezes, cada uma das medidas, no final das contas, a minha mudança seria de 25 vezes a área original. Então, quando eu estou no plano, a minha mudança, ela cria um impacto no meu objeto inicial de 5 ao quadrado. Então, nesse caso, se eu aumento a proporção de um objeto no plano, eu aumento ele ao quadrado. Então, se eu dobro, no fim das contas vai ser 4 vezes. Se eu multiplico ele por 5, no fim das contas será 25 vezes e assim por diante. Então, quando é no plano, como era em 2 dimensões, eu elevo ao quadrado. Quando é no espaço, são 3 dimensões, eu elevo ao cubo. É só vocês lembrarem do número de dimensões em cada um desses exemplos. Certo? E se eu estou em uma linha, ou seja, só em uma dimensão, aí a mudança ela é a mesma que aconteceu. Então, se eu tenho uma linha ou uma reta
e eu multiplico esse segmento de reta por 5, então o aumento nesse comprimento da reta será realmente de 5 vezes. Né? Nesse caso, por quê? Porque eu estou em uma dimensão e a minha mudança vai ficar elevada a 1. Quando eu estou em 2 dimensões, a minha mudança fica elevada ao quadrado, e quando eu estou em 3 dimensões, a minha mudança fica elevada ao cubo. Faz sentido? Esses cubinhos aqui ajudaram muito, né? Fala sério. Né? Tem que tirar uma foto deles depois, né? Ó, então significa que se esse meu objeto, voltando agora para o exemplo do livro, olha só que legal. Quando lá no livro, esse meu objeto que ele tinha 25 centímetros cúbicos, ele tem uma escala de 1 para 400, significa que cada uma das medidas dele terá que ser multiplicada por 400. Eu vou aumentar 400 vezes na largura, 400 vezes a altura e 400 vezes a profundidade. Faz sentido? Porque eu estou falando de volume, não é? Então, acompanha comigo aqui, ó, a resolução desse exercício, por favor. Ó. Eu coloquei ele aqui embaixo. Eu tenho 1 para 400 e eu tenho um cubinho que ele fala que ele tem 25 centímetros cúbicos. Aí eu coloquei um exemplo aqui de um cubo em que ele tem 5 de largura, 5 de altura e 1 de profundidade. 5 vezes 5 vezes 1, 25 centímetros cúbicos. Esse cubinho aqui, tudo bem? Eu só coloquei medidas aleatórias só para facilitar a visualização, beleza? Quando eu faço a mudança de escala, né, primeiro eu fiz aqui uma conversão. Por quê? Porque o enunciado pediu em metros. Ó, vou voltar aqui no enunciado. O enunciado, o volume do monumento original em metro cúbico é de, ele falou em metros cúbicos. Então, a primeira coisa que eu faço do meu cubo original é transformar centímetros em metros. Que foi a conversão que, quando eu fui falar sobre isso com vocês, a gente chegou num impassezinho sobre conversão de unidade, lembra disso? Aí a gente foi discutir sobre isso, e aí foi quando o tempo da aula acabou, né? Então depois a gente vai ter, eu bolei um plano aqui para a gente resolvermos, para a gente ter condições de resolvermos exercícios de proporção, de escala. Hoje, inclusive, a aula será basicamente de resolução de exercícios. Beleza? Então, o que eu fiz aqui, tá? Agora eu estou dentro do problema, estou dentro da questão. Antes era só uma introdução para vocês acompanharem um raciocínio comigo. Eu tinha 5 centímetros e eu transformei isso para metros. 5 vezes 10 elevado a menos 2. Notação científica, vocês usam isso muito na física, e isso aqui é novidade para vocês. Vocês conseguem entender o porquê que ficou assim? Tem alguma dúvida aqui nessa conversão dos 5 centímetros, 5 vezes 10 a menos 2? Tranquilo, né, gente? Tranquilo, certo? Então, o que eu faço? Ó, bem simples. Transformo, então, esse volume que era de 25 centímetros cúbicos em um volume em metros cúbicos. Como? Eu vou multiplicar todas as medidas. 5 vezes 10 a menos 2, vezes 1 vezes 10 a menos 2, vezes 5 vezes 10 a menos 2, coloco tudo aqui, e aí fica 5 vezes 5 vezes 1, 25, 10 a menos 2, 3 vezes, 10 a menos 6. Tudo bem? Esse é o meu volume do cubinho original, né? Do cubinho lá da escala, só que agora em metros cúbicos. Beleza, encontrei o meu volume. Agora o que eu faço? Agora eu aplico a escala. Vou aplicar a escala. Qual que é a escala? A escala faz o seguinte, ela pega cada uma das medidas e multiplica por 400. São quantas medidas? Então eu vou multiplicar por 400 quantas vezes? 3 também. Aí eu pego aquele volume que eu calculei do cubinho original e multiplico por 400 3 vezes. Aí eu só organizei aqui, ó, porque eu queria dar essa dica para vocês, tá? Sempre que tem esses números muito grandes assim, ó, há uma tendência deles cortarem e ficarem mais curtos. Então o que eu fiz? Transformei tudo em notação científica, né? 25 vezes 10 a menos 6, vezes 4 vezes 10 ao quadrado, vezes 4 vezes 10 ao quadrado, vezes 4 vezes 10 ao quadrado. Isso aqui tudo vai virar 10 à sexta, que vai cortar com esse 10 a menos 6 aqui, ó. Isso aqui, ó, corta aqui, ó. E isso corta com tudo isso aqui, ó. Aí fica só 25 vezes 4, que é 100, vezes 4, que é 400, vezes 4, que é 1.600. Acabou o exercício. Certo? Ele parece longo, Bianca, pelas suas sobrancelhas levantadas lá nos seus cabelos, né? Porque, na verdade, a gente fez essa introdução aqui. Tá? Mas, na verdade, ele é simples assim, ó. Sempre que vocês falarem em escala, o pega da escala é esse. As pessoas esquecem de alterar todas as medidas.
Vocês não precisam fazer isso passo a passo, assim, todas as vezes, não, gente. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a medida original e aí já pode calcular tudo direto. Então, eu calculo diretamente o quê? 5 vezes 10 a menos 2, vezes 400, vezes 1 vezes 10 a menos 2, vezes 400, vezes 5 vezes 10 a menos 2, vezes 400. Faço tudo de uma vez. Eu fiz um passo a passo aqui só para ficar mais didático, para vocês acompanharem esse primeiro exercício aqui comigo, tá? Mas, falou em escala, em mudança de proporção em volume, vocês vão pegar aquela escala e vai levar ela ao cubo e vai multiplicar pelo volume original que vocês têm, né? Nesse caso aqui, o volume era 25, né? Então, outra forma mais direta de fazer isso, pegar o 25, multiplicar por 400 elevado ao cubo. Então, quer resumir tudo isso aqui em uma coisa só? É só pegar, então, uma seguinte resolução. Volume é igual ao 25 do enunciado, vezes 400, que é a escala, elevado ao cubo. Se ele tivesse falado que o seu objeto era um quadradinho ou um mapa, por exemplo, em vez de ser ao cubo aqui, seria ao quadrado. Só que o que você tem que lembrar, esse 25 aqui está em centímetros cúbicos. Lá no final, a sua resposta, desse jeito aqui, vai ficar em centímetros cúbicos. Você vai ter que converter isso. Como eu senti na aula passada que vocês tinham dificuldade em conversão de centímetros cúbicos para metros cúbicos, centímetros quadrados para metros quadrados, essas coisas assim, que vai para o plano e para o espaço, aí eu fiz passo a passo aqui, tá? Mas se você tiver facilidade em perceber que centímetro cúbico para conversão de metros cúbicos é só multiplicar por 10 elevado a menos 6, tá? Pode fazer direto, sem problemas. Roberto, sobe a tela um pouco para eu copiar. Então, você vai ter que fazer o seguinte, ó. Eu caprichei aqui, né, Ana Gabriela? Então, o que eu vou fazer aqui para você, ó? Já pensou, hein? Desenhar esses 125 cubinhos aqui? Como é que você vai fazer agora, hein? Faz o seguinte, ó. Faz só esse aqui, ó. E aí, posso dar uma dica? Vocês não precisam fazer isso tudo não, que eu vou fazer aqui não, tá? Só uma dica mesmo. Só dá uma rabiscadinha assim, ó. Vou só dar uma dica para vocês lembrarem depois. Só puxa uns risquinhos aqui assim, ó. Ó, vou fazer aqui, ó. Puxa uns risquinhos aqui assim, ó. Só para você vai entender o que eu tô querendo dizer. Só para você conseguir visualizar, eu te aconselho até fazer mais ou menos um cantinho assim, ó. Vou mostrar para vocês a ideia. Precisa fazer, assim, não vou cobrar isso não, tá, gente? Só para vocês entenderem mesmo, tá? Não vou cobrar isso no resumo, não. Só para mostrar a ideia aqui, ó. Se vocês conseguirem visualizar, por exemplo, que esses cubinhos, né, eles estão aqui espalhados, né, e depois que você corta, eles ficam desse jeito, ó. É fácil de imaginar que eles estão aqui dentro, depois que você vê desse jeito. Mas só pegando ele assim e colocando perto, às vezes fica um pouco difícil de perceber, tá? Então, às vezes vocês fazem uns risquinhos assim, ó, na vertical, horizontal e em profundidade, só para vocês mostrarem no futuro, né, conseguirem visualizar que são vários cubinhos aqui, né? E aí coloca uma observação assim, ó, 125 cubos, tá? Coloca aí que nesse exemplo aqui de 5 por 5 por 5, eu tenho 125 cubos, tá? Só para reforçar. Certo? Aí eu vou voltar aqui para a parte da resolução do exercício, tá? Que eu acho que é onde a Ana Gabriela queria. Eu coloquei aqui em cima que era 1 para 400 e que a medida original era 25 centímetros cúbicos. Por que eu desenhei desse jeito? Para facilitar a minha visualização. Esse seria um exemplo aqui de um objeto de 25 centímetros cúbicos de volume. Por isso que eu coloquei ele aí. Tá? Então, deixa eu reduzir o zoom aqui um pouquinho. Eu não sei como é que está a questão da resolução aí para vocês. Aqui em cima só está o que está no enunciado, então deixa eu descer ele aqui um pouco mais. Aí vai dar para pegar tudo, ó. Conseguem ver tudo desse jeito? Vocês estão conversadores hoje? Está até difícil de falar, vocês ficam me interrompendo toda hora, né? Tá difícil hoje, viu? Dá para ver tudo. Como é que é, Ana Gabriela? Dá para ver tudo. Ah, beleza.
Eu estava também dando uma olhada e aí eu percebi que eu consigo mudar aqui enfim, né? A espessura, tá? Caso vocês acharem que tá um pouco espesso demais, aí eu altero que a espessura fica um pouco mais fino, né? Às vezes as letras acabam se misturando, vocês vão me dando um feedback aí. Não sei se a cor também, é porque como o fundo é preto, né? Escuro, eu coloquei essa cor meio cinza, meio branca, né? Na verdade, ela é quase um cinza prateado. Então, se vocês quiserem que eu altere também, fazer uns testes aí, vocês me falam. Beleza? Gente, alguma dúvida sobre essa questão? Pode falar, Beatriz. Ah, não tem dúvida, não tem dúvida. Entendi. Então beleza. A vantagem da Beatriz de assistir a aula desse jeito é que ela pode pagar uma prima dela de uns 10 anos de idade para ficar lá só balançando os dedos, né? Fazendo assim, não, beleza. Gente, posso falar uma coisa porque eu descobri? Posso entregar vocês? Sabe o que eu descobri? Eu descobri que eu compartilhei um link com alguns alunos do terceiro ano de uma determinada escola e ninguém entrou nesse link para ver nenhuma anotação. Nossa, olha só como que a gente descobre as coisas. Eu consegui descobrir que ninguém acessou nada disso aqui. Sabe por que eu consegui descobrir? Alguém arrisca um palpite? Mentira. Eu entrei e não funcionou. Pois é, exatamente isso, Leonardo. Porque aquele link depois eu fui tentar entrar e não deu certo, ou seja, ninguém me falou nada. Se não funcionou e ninguém me falou nada, significa que ou não tentaram ou desistiram na primeira tentativa, né? Olha só como que a gente pega os mentirosos. Se eu não me engano, Bianca. a Bianca falou lá no grupo que não dava para entrar mesmo. Beijinho no ombro, Bianca? Aí o que eu preciso de vocês? Eu descobri que aquele link não dá para compartilhar, assim, dá para compartilhar, né? Mas ele acaba sendo muito. Vocês viram? Tanto que fica distorcido, feio, né? Enorme o link e tudo mais, e ele acaba se corrompendo. Então, o que eu preciso? Quem quiser acessar desse jeito aqui, ó, aqui eu compartilho com vocês, tá? Se vocês me enviarem o e-mail de vocês no chat, que aí eu compartilho e aí não tem erro, tá? E aí, qual que é a dinâmica que eu tô pensando aqui, gente? Ó, só mostrar para vocês aqui, ó. Eu tô criando aqui as abas, né? Deixa eu mostrar certinho. Eu tô criando assim, aí eu coloquei B11, B12, e depois eu comecei a organizar por data. Eu vou organizar isso aqui certinho, eu tô pensando num melhor formato para vocês. Mas olha só como que ficou aqui a questão do Enem, ó. Quando é Enem, eu criei tópicos e subtópicos. Então, por exemplo, Enem 2011. Aí eu coloquei 3, 4, 5, 6 do livro. Né? Então, é a questão 3 do livro, não é a questão 3 do Enem de 2011. Tá? Só para vocês entenderem. E quando não tiver do livro, quando vier assim, ó, 136 do Enem de 2019. Entenderam a lógica? Então, eu vou colocar se é do livro ou se é do Enem. Sempre que eu resolver um exercício. E aí, eu peguei o livro de vocês, a gente acabou de resolver o 199. E aí eu fui lá no 198, e aí eu deixei preparado para hoje o 200, 201, 202, 203 e 204, para a gente resolver aqui juntos hoje. Certo? Então, quem tiver aí com o livro do Enem, já pega aí, já vai lá na questão 198, para a gente resolver ele bem rapidinho, para vocês verem que interessante. Eu vou procurar resolver ele bem rápido, e aí, gente, preciso muito que vocês perguntam para mim, porque não adianta eu só resolver o exercício, né? O exercício resolvido vocês acham na internet, mas eu preciso que vocês entendam o raciocínio, ou então me perguntam, né? E aí a gente vai discutir sobre o exercício. Eu vou compartilhar com vocês aí, ó, o 198. Tá na tela já, tá? Quem pode ler pra gente? A Isabela vai ler. Eu senti, Isabela. Em um teleférico turístico, bondinhos saem de estação ao nível do mar e do topo de uma montanha. A travessia dura 1,5 minutos e ambos os bondinhos se deslocam à mesma velocidade. 40 segundos após o bondinho A partir da estação ao nível do mar, ele cruza com o bondinho B que havia saído do topo da montanha.
Quantos segundos após a partida do bondinho B partiu o bondinho A? Quando vocês, eu queria dar um feedback, por favor. Quando vocês se deparam com esse tipo de questão, como é que vocês resolvem? Unidunité, como é que é aí a dinâmica? Qualquer musiquinha que você canta, Bianca, para chutar? Você balançou a cabeça aí? Olha só, eu tenho muita dificuldade em decorar fórmula, sabe? Sempre tive, desde a época da escola, muito mesmo. Assim, às vezes a gente fala, parece brincadeira, mas é sério, porque eu tenho um ranço de decorar as coisas que vocês não fazem ideia, sabe? Tanto que eu tive que me policiar e treinar para lembrar o nome das pessoas, né? Porque eu não era muito de memorizar o nome das pessoas, não, sabe? É claro que conforme você vai se familiarizando com a pessoa, você convive, você aprende naturalmente, né? Mas igual eu, que trabalhei muito com pessoas, né? Via pessoas diferentes todos os dias, às vezes lembrar o nome delas era um diferencial, mesmo que tivesse visto aquela pessoa só uma vez, então isso é interessante. Quando eu leio questões do Enem, eu só consigo resolver, metade das questões do Enem que eu resolvo, eu utilizo regra de 3. Ou alguma noção relacionada à proporcionalidade, ou o que a gente vai falar sobre aqui agora, que é um raciocínio lógico. Certo? Então, eu vou falar para vocês o que eu penso, e aí depois, quem se sentir à vontade de falar como que pensou também, tá? Ou então, se pensou de uma forma diferente, ou da mesma forma que a minha. A primeira coisa que eu vejo é o seguinte, eu vejo para esse 1,5 minuto aqui, ó, e eu já transformo ele em segundos. Por quê? Porque o enunciado, lá na frente, ó, 40 segundos depois, né, 40 segundos após, e lá na frente ele pergunta quantos segundos após. Lembra que eu falei sobre ler a pergunta antes de ler o enunciado? Isso me ajuda, é assim que eu funciono. Se você preferir ler o enunciado primeiro, gente, tudo bem. Mas quando eu leio a pergunta e eu vejo que ele está falando sobre segundos, eu já transformo tudo que está no meu enunciado em segundos. Se estiver em horas, se estiver em minuto, primeira coisa que eu faço. Tá? Por quê? Porque a resposta vai ser dada em segundos, então não faz sentido eu manter em minuto. Tudo bem? E eu já penso o seguinte, 1,5 minuto são 90 segundos. 90 segundos. E um outro detalhe importante, eles andam na mesma velocidade. Ou seja, se eles partissem do mesmo ponto, um de baixo e outro de cima, 45 segundos depois, eles se cruzariam. Faz sentido? Mesma velocidade, 90 segundos, metade para cada um. Aí. É assim que eu penso. Então, eles levariam aí um tempo máximo para se encontrarem de 45 segundos, levando em consideração que eles estavam inicialmente o mais distante possíveis. Então, outra coisa que eu penso muito, que foi até um negócio interessante que aconteceu, agora eu não lembro se foi o Lucas ou o Guilherme, acho que foi o Guilherme, que parece que gosta de desenhar, né? O Lucas é mais da área da medicina veterinária, mas o Guilherme falou uma vez que parece que gostava de desenhar de vez em quando, e conseguir imaginar os bondinhos descendo a montanha e o outro subindo, ajuda muito. Essa capacidade de abstração, né? Então, gente, ó, vou falar para vocês aqui, ó, agora indo lá para o OneNote, como que eu pensei esse exercício. Olha o tanto que ele é curtinho. 1,5 minutos, 90 segundos, 45 para cada um. Certo? Vocês estão acompanhando comigo? O A, ele fala que ele levou 40 segundos para encontrar com o B. Se o A levou 40 segundos para encontrar com o B também levou 40 segundos, concorda comigo? Porque não é na mesma velocidade e ao mesmo tempo? Faz sentido? Quanto tempo que falta para completar os 90 segundos? 10. Eu vou lá e marco letra B. É assim que eu penso essa questão. Vamos de novo? Vamos de novo? Porque é interessante esse tipo de pensamento que, igual eu falei, vocês vão perceber isso, né? A gente vai resolver todos os exercícios da aula de hoje, é do Enem 2017, e tudo relacionado à proporção e regra de 3, ou seja, é quase que metade das questões do Enem, ou é proporção ou é regra de 3. Tá? Então, vocês vão ver o quanto que é importante essa discussão da aula de hoje. A travessia inteira dura... Pode falar, Leonardo? Vai lá, fala.
É que eu fiz de outro jeito e depois eu quero saber se foi certo ou se foi sorte. Ah, não, beleza. Beleza. Só reforçar aqui, você já fala o seu. A travessia inteira dura 1 minuto e meio, que são 90 segundos. A travessia inteira. Aí ele fala, 40 segundos após o bondinho A partir da estação do nível do mar, ele cruza com o bondinho B, que estava lá em cima, que havia saído do topo da montanha. Então, enquanto o tempo estava passando para o A, para ele percorrer em 40 segundos, o B percorreu uma distância que o A ainda não tinha percorrido e levou 40 segundos também. Não foi? Eu vou fazer uma reta aqui para vocês. É como se fosse assim, ó. Eu tenho uma reta aqui, que eu tenho que percorrer um percurso inteiro. Aí vem o bondinho A da esquerda para a direita. E aí ele leva 40 segundos até um determinado ponto. Vem o bondinho B da direita para a esquerda e leva 40 segundos para chegar também em outro ponto. Quando eles... Falta então um pedaço, não falta? Porque foi 40 mais 40, mas o trecho inteiro é 90, então falta um pedaço. Que pedaço é esse que falta? 40 mais 40, 80. Para 90, faltam 10. Então, a pergunta é, quantos segundos após a partida do bondinho B partiu o bondinho A? Ou seja, né, qual é o tempo que faltou aí para completar o trecho inteiro? É só imaginar o detalhe do seguinte, eles deslocam a mesma velocidade. Esse detalhe aqui, ó, é o que faz você pegar aquele 40 e multiplicar por 2, porque se é a mesma velocidade, um vai percorrer 40 segundos e o outro vai percorrer 40 segundos também, mesma velocidade, mesma distância. Tudo bem? Faz do jeito que você pensa, fala do jeito que você pensou, Leonardo, por favor. Foi tipo, eu descobri que 90 segundos era o tempo total, né? Certo, beleza. Aí eu subtraí os 40 segundos que o primeiro já tinha andado. Beleza. E sobra 50. Então o outro já andou 50 segundos. Beleza. Aí dá a Menos... diferença de 10 segundos. Perfeito, perfeito. Bom também. Top. E se o tempo fosse diferente, seguindo esse raciocínio que você utilizou, também daria certo, tá? Então, não foi só para esse caso específico. O seu raciocínio ele daria certo para qualquer situação. Só que aí, só vou te dar uma dica importante. Às vezes, Leonardo, fazendo do seu jeito ou do meu jeito, a gente é levado ao erro. Por quê, né? Porque depende muito das alternativas, sabe? Às vezes, dependendo do seu estado de espírito, se tivesse a opção aqui de 50 segundos, pode ser que você teria uma tendência de marcá-la, sabe? Então, esses detalhes são importantes. Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que entender a ordem de grandeza da nossa resposta. Então, beleza, você encontrou o número 50, aí tem a opção 50 aqui, você vai lá e marca sem nem entender o que você está marcando. Você só encontrou aquele número, você vai lá e marca, né? Mas tá perfeito, tá? É só essa observação que eu queria fazer, porque eu já errei muito nesse sentido, sabe? Eu tô no meio da conta e vejo a alternativa antes de terminar o meu cálculo, e aí eu acabo marcando aquela alternativa lá por falta de atenção. Falta de atenção é um negócio que derruba mesmo a gente em matemática, né? Impressionante. Tudo bem? Alguma dúvida sobre a 198, gente? Alguém pensou ou pensaria de alguma outra forma? Não? Então, eu vou utilizar a dinâmica de vocês, tá? O que eu vou fazer, ó? A gente vai seguir a estratégia, eu sei que vai ser esse aqui, bem interpretação. Então, o que eu quero, ó, vou marcar aqui no meu tempo 3 minutos para vocês lerem essa questão e marcarem uma alternativa antes de eu resolvê-la com vocês. Estou marcando aqui já, 11h53 agora. Responde essa aí, por favor. Número 200. Sem pressão, só vou colocar aqui assim no cantinho, ó. Mas assim, nada para abalar o psicológico de vocês, não. Só para lembrá-los mesmo, tá?
Vamos lá? Eu procurei respeitar os 3 minutos, né, em silêncio aqui, mas essa questão, ela tem que ser respondida em menos tempo. O tempo de responder essa questão é praticamente o tempo da leitura do enunciado, porque ela é a interpretação de texto. A verdade é essa, tá? Ela não tem que fazer conta nenhuma. Isso é interessante. Alguém conseguiu? Ou quem não conseguiu, quer falar? Alguém quer falar alguma coisa? Aí, eu só queria agora que a gente relesse a questão com um olhar mais crítico. Eu vou criar alguns destaques, eu gostaria que vocês sublinhassem ou marcassem o texto. Por quê? Porque, da mesma forma que ela é simples, dependendo da forma que ela traz o enunciado para você, ela te leva para outras direções que poderiam ser outras alternativas do enunciado. Todo mundo conseguiram acertar a letra B como alternativa? Sim ou não? A gente vai falando para mim aí, tá? Qualquer coisa me manda no WhatsApp aí o feedback. Beleza. Ó, a mensagem digitada no celular, beleza. Aí eu vou falar só o que eu quero que vocês destaquem, tá? Uma distância proporcional ao tempo. Coloca isso aí, por favor. Grife isso aí. A distância é proporcional ao tempo. Vocês vão entender onde eu quero chegar com isso. Distância proporcional ao tempo. Depois, a mesma velocidade e constante. Destaca essas 3 palavras. Digitam a mesma mensagem. Tá vendo? O 25% e a palavra nessa ordem. Por quê? Vou falar para vocês, olha só. Aqui é 1/4, né? Dependendo da alternativa, poderia ser o número 3. 1 é 3 vezes mais rápido. Né? Poderia, se ele falasse, por exemplo, que se ele não falasse que a distância era proporcional ao tempo, ele está falando de uma coisa e perguntou sobre outra coisa, porque os 25% é a relação entre os tempos. Mas ele não perguntou sobre o tempo lá no enunciado. No enunciado ele perguntou sobre distância. Então tem esses detalhes que dependendo essa questão é fácil, mas poderia ser considerada uma questão difícil. Por quê? Porque, primeiro que ela se torna difícil se a gente tiver a interpretação de texto, que é a nossa maior dificuldade de matemática, é a interpretação, né? Principalmente no Enem. Mas depois eu falo que poderia ser difícil, porque algumas questões com enunciados longos, a maioria das vezes, elas têm um detalhe ou outro que te faz interpretar errado e você marca a alternativa errada. Sendo que eu ia marcar no Enem, eu ficava entre 2 alternativas. Acontece isso com vocês também? Aí eu ia lá e marcava, ficava entre a letra A e a letra B, eu marcava a letra B e era a letra A. Acontece com vocês também ou não? Sempre que eu fico em dúvida em 2 questões, eu marco a errada. Quase que é uma regra, né? É verdade. A gente fica brincando, mas é trágico, né? E isso é muito engraçado. Por quê? Porque o enunciado faz isso de propósito com a gente. Ele faz isso de propósito, tá? Então, seria comum, por exemplo, o número 5/4. O que significa 5/4? 5/4 significa 1,25, que seria 100% mais 25. Então, assim, só criando essas observações, quem não tiver conseguido responder essa questão, ou mesmo que tiver conseguido, o que eu fiz, né, lá na resolução dela? Eu só fiz o seguinte, eu peguei aqui, né, número 200. Eu peguei 25 sobre 100, né, reduzi as frações, né, e ficou 1/4, então é a letra B, marquei a letra B. Só isso que eu fiz. Ou seja, enquanto estava lendo o enunciado, eu já estava fazendo esse esqueminha aqui. Quando eu terminei de ler o enunciado, eu já sabia qual era a alternativa. Foi assim que eu fiz, e assim é o ideal, porque se você levar muito tempo para fazer essa questão, significa que houve alguma dificuldade ou erro na interpretação. Beleza? Vamos seguir aqui. E aí, essa questão aqui, às vezes dá para fazer ela bem rápido, mas tem questões que você não consegue fazer muito rápido. Então, o que é a estratégia? Ganhar tempo nessas mais simples, não ficar perdendo muito tempo nelas e ir para as próximas, né? A número 201. O resultado de uma pesquisa eleitoral
sobre a preferência dos eleitores em relação a dois candidatos foi representada por meio do gráfico 1. Tá aqui o gráfico. Eu vou fazer uma coisa que eu não tinha feito antes, porque o gráfico, ele aparece aí em páginas diferentes, né? E eu vou fazer uma coisa aqui, para vocês conseguirem visualizar os gráficos em paralelo, porque no material de vocês também apareceu em páginas diferentes ou ele apareceu na mesma página? 201. Diferente. Diferente também? Só vou organizar aqui, ó, para eles ficarem na mesma página. Então, eu tenho aqui um gráfico. E aí eu tenho o outro gráfico. Então, ele tem um gráfico da página que vai do 0 ao 70. Então, o candidato A, ele levou 70% dos votos. E o candidato B, aí na pesquisa, né, 30%. Depois, ele vai para outra página, que é o mesmo gráfico. São os mesmos valores. Mas houve aí um prejuízo visual para o candidato B. Eu vou mostrar para vocês o porquê, principalmente quando a gente coloca um gráfico um do lado do outro, tá? Então, quando eu coloco um gráfico do lado do outro, fica nítido a percepção sobre o prejuízo visual para o candidato B. Olha só que interessante, né? Quanto que a mídia, né, pode nos enganar em relação às informações visuais mesmo. Ele está dando a mesma informação, mas a mensagem passa a ideia, e na verdade isso realmente é feito aqui nesse gráfico, de que o B está mais distante do A no gráfico 2 do que no gráfico 1. Concorda comigo? Parece que ele é menor, né? Assim, parece que ele está tão fraquinho, né? Aqui ele está muito mais fraco do que aqui. E é só uma ilusão de ótica, vamos dizer assim. Nem pode ser uma ilusão de ótica, na verdade houve aqui uma mudança nas informações. Qual foi a mudança? O jornal, ele cortou aqui, ó, abaixo do 20. Quando ele corta assim, ele reduz a proporção entre os valores. Tudo bem? Aqui a gente está falando ainda de proporcionalidade, que é o mesmo assunto de escala, mesmo assunto que regra de 3, está tudo conectado. Então vamos voltar lá no enunciado, que agora a gente consegue ler a possibilidade, aqui a gente tem o gráfico ali. Falou então da pesquisa, que foi representada no gráfico 1, e aí depois ele vai lá para a próxima página e fala: ao ser divulgado esse resultado em jornal, o gráfico 1 foi cortado durante a diagramação, como mostra o gráfico 2. Aqui é a questão mais importante, ó. Apesar dos valores apresentados estarem corretos e a largura das colunas ser a mesma, muitos leitores criticam o formato do gráfico 2 impresso no jornal, alegando que houve prejuízo visual para o candidato B. A diferença entre as razões da altura da coluna B pela coluna A nos gráficos 1 e 2 é... Gente, essa pergunta aqui, ó, ela tem que ser dividida em 3, tá? Coloca uma observação aí, por favor. Diferença, você vai colocar uma setinha e vai puxar assim, ó, subtração. Coloca essas observações. Sempre que aparecer a palavra diferença entre valores, você vai pegar um menos o outro. Parece óbvio, mas nem sempre é, tá? Então, coloca aí, subtração. Razão da altura da coluna B pela coluna A, ou seja, ele falou a letra B primeiro. Então, aqui nas razões, você vai colocar divisão. E aí você vai escrever de B com A, na ordem que aparece. Tá? Qualquer dúvida me fala. Eu vou lendo com vocês. Falou diferença, você vai colocar subtração. Entre as razões, divisão. Ele falou da altura da coluna B pela coluna A, ou seja, ele falou B primeiro, então você vai pegar B dividido por A. E depois ele falou nos gráficos 1 e 2, então ele está falando das diferenças do gráfico 1 e 2, ou seja, um menos o outro. Depois que vocês colocarem essas observações aí, eu vou mostrar para vocês como que tinha que ficar, tá? Só para vocês anotarem no material de vocês, agora eu vou mostrar aqui no meu material, ó. Ele falou que o A, no primeiro resultado, tinha uma porcentagem de 70%. E o B, uma porcentagem de 30%. Tudo bem? Leitura de gráfico, assim, alguma dificuldade? Não, porque essas informações eu extraí do gráfico, né? E aí ele falou razões entre B e A, ou seja, B dividido por A, 30 dividido por 70, 3 sobre 7.
Depois, no gráfico 2, né, o gráfico 2, ele traz aí também o gráfico relacionado ao candidato A e relacionado ao candidato B, mas do A, que é 20, inicial, até o 70, agora eu não tenho 70 mais, eu tenho uma diferença de 50. E o B, eu não tenho mais o 30, agora eu só tenho 10, que do 20 para o 30 é 10. Esse é o detalhe da questão. Então, 10 dividido por 50 fica 1 sobre 5. A diferença das proporções, né, agora, a diferença, que é a subtração desse valor por esse, fica igual a 8 sobre 35. Por quê? 3 sobre 7 menos 1 sobre 5, tira o mínimo, fica 35, dividido por 7, 5, vezes 3, 15, 15 menos 35 por 5, 7, 7 vezes 1, 7. 15 menos 7, 8, dividido por 35. Tudo bem? Querem ler o enunciado ou a pergunta de novo e olhar a resposta? Alguma dúvida? Conversa comigo. Vocês conseguiriam fazer essa? Como que vocês fariam? Desse jeito aqui? Só coloca uma observação aí sobre o prejuízo do gráfico. Quando cortar assim, ó, vocês sempre levar em consideração a diferença dos valores e não o valor que é marcado, tá? Então, em gráfico, na verdade, esse aqui só é 70 e esse aqui só é 30, porque a base dele é 0. Quando eu vou lá para o gráfico 2 e eu mudo a base, eu tenho que levar em consideração que eu também mudei o meu gráfico e eu vou pegar a diferença dos valores. Sempre, tá? Então, essa barrinha aqui, ela não vale 70 igual essa, ela vale 50. E essa barrinha aqui, ó, não vale 30 igual essa, ela vale 10. Então, o que seria o ideal aí de vocês fazerem no material de vocês, né? Deixa eu até colocar de vermelho para chamar a atenção. Coloca aí assim, alguma coisa assim, ó. Isso aqui é 70, isso aqui é 30, isso aqui é, então, 50, e isso aqui é 10. Certo? Quando eu mudo, então, a minha base, eu mudo a proporção. E aí é isso que ele quer saber, qual foi a mudança da proporção. Né? O meu candidato, B, então, né, foi prejudicado nessa ordem de grandeza aqui. Ó. Beleza? Em torno de 24%, 25%, 22% o prejuízo que ele teve visual. Interessante isso. Alguma dúvida, gente? Essa questão aqui, como ela é mais gráfica e tudo mais, envolvia um tempinho maior, eu fiz com vocês aqui, para vocês. A próxima eu vou deixar vocês fazerem igual a outra. Vocês já acham 3 minutos muito pouco ou um tempo legal? Hein? Pouco? Tá bom. Tá, mas falando sério agora, me lembra o horário do Enem no dia da prova de matemática, você tem 5 horas ou 6 horas? Porque agora a gente tinha feito essa conta em sala de aula, vocês lembram? Que era mais ou menos 3 minutos por questão, descartando a redação, né? Você lembra disso? Pois eu pego certinho. Pode falar de novo, por favor? A redação é separada. Redação separada. A redação e no outro é matemática. Isso. Aí é lá o tempo, no dia em que tem a redação, se você tem 1 hora a mais de prova, não é isso? É isso mesmo, né? Aí, se a gente pega aí 3 minutos para cada questão de matemática, como são 45 questões, você fica ali, daria 3 horas e 45 minutos. Muito tempo, né? Às vezes a gente não tem todo esse tempo. Eu vou colocar aqui para vocês fazerem a número 202 do livro. Feito? Começar aqui então, fazer silêncio para vocês. Valendo.
Gisele, a gente está respondendo a questão 202, eu deixei um tempinho aqui, o pessoal ler e resolver, tá? Dá uma lidinha na 202, tenta responder, por favor. Tá aparecendo aí na tela, mas é a 202 do livro aí, do Enem. Do livro do Enem. Beleza? Tá me ouvindo, Gisele? Qual que foi o sentimento sobre esse exercício? E aí, Lucas? Lucas e Steph tiveram uma reação muito expressiva. O Leonardo já estava acompanhando aqui durante o tempo. Pensou. Esse exercício, para alegria ou tristeza, né? Esse exercício, ele não é fácil, tá, gente? Se isso serve de consolo, tá? Ele não é um exercício fácil. Eu não sei se ele seria enquadrado em um exercício médio ou difícil, mas ele tem alguns pontos de atenção mesmo, tá? Ele causa na gente uma certa confusão. E a alternativa não ajuda, né? Aquelas alternativas doidas de 20 e 75 lá, ela parece que não estava te ouvindo. Ah, tá. Beleza, Gisele. Realmente estava te chamando aqui e não estava te ouvindo. E assim, você não me ouviu, né? Não demonstrou nenhuma reação. Você está me ouvindo Eu agora? não ouvi, eu juro. A Gisele estava me ignorando assim com classe, sabe? Falar, não estou aparecendo, ele não está vendo a minha expressão, então tá. Segue viagem, né? Eu tinha falado para você, Gisele, para você tentar resolver a 202, porque eu estava dando um tempinho para o pessoal dar uma leitura, para a gente ter essa sensação de tempo e dificuldade, tá? O que eu quero que vocês marquem nessa alternativa para a gente começar a pegar essas ideias aí, para ver se a gente consegue subir um degrauzinho por vez, né? Qual que é o problema dessa questão? O primeiro detalhe, a gente precisa entender a história, né? Então, existe aí uma Fórmula 1, um carro, está falando da gasolina em quilo. Essa gasolina em quilo aqui, ó, e depois ele falou sobre a densidade. Gente, falou de líquido, deu em quilo e densidade, mesmo que ele não tenha te dado expressamente a densidade ou qualquer situação nesse sentido, líquido nunca em massa, ela pode te confundir. Já pensa assim, opa, se é combustível, eu preciso então calcular o volume disso. A primeira percepção que eu quero que vocês tenham, vocês vão lembrar lá. Falou água, óleo, gasolina, qualquer material em estado líquido, você fala assim, opa, está dando em massa, mas na verdade eu preciso... Você não consegue medir a massa do líquido, você perde um pouco a percepção sobre ele. Então é importante você já imaginar esse seu material como medida em volume, tudo bem? Primeira coisa que você faz, sempre que falar em líquido, você vai imaginar esse material sendo transformado em volume, porque tudo depois fica mais fácil, certo? Eu vou tentar evitar a palavra pega, né? Porque pega acaba que cria um bloqueio na gente, mas o ponto de atenção desse exercício aí é esse, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó, o destaque que eu fiz em relação a esse exercício aí. Então, primeira coisa, né? Ele falou que eram 100 quilos e ele falou que a densidade era 750 gramas por litro. Aqui, ó, grama por litro, quilograma por, né? Então, por peso. Então, não sei se vocês conseguem perceber isso de uma forma mais clara, mas é como se fosse 0,70. Deixa eu mostrar para vocês de novo aqui.
Até uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Densidade é um problema na física? Transformar massa em volume, volume em massa, essas transformações. A formulazinha da densidade é um problema? Não. Qual que é a fórmula da densidade, então? Fala para mim. Densidade é igual... Um de cada vez, gente. Conseguem lembrar, não? Vou dar uma dica. Olha a própria definição aqui, ó. Gramas representa o quê? Massa. E litro representa? Então, densidade é massa sobre volume. Certo? Se densidade é massa sobre volume, ele deu a densidade, ele deu a massa, eu vou calcular o volume. Então, o que eu faço? Ó, densidade igual a massa sobre velocidade, o V passa multiplicando para o lado de lá, e o ρ de densidade passa dividindo. Então, o volume é igual a massa dividido pela densidade. A massa é 100 e a densidade é 0,75. Por que 0,75? Porque ele falou 750 gramas, mas eu estou falando em quilogramas. Então, eu tenho que transformar esses 750 gramas em quilogramas. Né? 750 gramas é igual a 0,75 quilogramas. Tudo bem? Tranquilo isso, né, gente? Ou não? Essa conversão aqui. Aí, o meu volume, então, passa a ficar desse jeito aqui, ó. Tudo que eu for calcular depois lá na frente vai ser desse jeito. Eu vou guardar essa informação aqui, ó. Tá dividido em bloquinhos. Enunciado, volume, primeira parada e abastecimento. Então, lá ele fala o seguinte, na primeira parada, ele percebeu que ele tinha consumido 4 décimos. Destaca, por favor, o 4 décimos aqui, ó. Na primeira parada de reabastecimento, um carro dessa equipe apresentou um registro em seu computador de bordo acusando um consumo de 4 décimos. Consumo de 4 décimos. Beleza. Então, ele gastou esses 4 décimos, ou seja, 40%. Quanto que ficou? 60%. Então, se ficou 60%, eu registro isso. Então, resta 6 décimos, que seria 60%. 6 décimos. De 10 partes, eu gastei 4, ficou 6. Aí ele abasteceu, aí depois ele continua a história. Para minimizar o peso desse carro e garantir o término da corrida, a equipe de apoio reabasteceu o carro com a terça parte do que restou no tanque na chegada ao reabastecimento. Quanto que tinha restado no tanque? Fala para mim, por favor. Ele tinha consumido 4 décimos e tinha ficado quanto? 60%. 60%. Aí ele foi e abasteceu 1/3 desses 60%. Como que eu calculo isso? Eu venho aqui, ó. O abastecimento. Abastecimento é 1/3 vezes 6 décimos. Sempre que eu tiver que calcular, deixa eu dar um zoom. 1/3 vezes 6 sobre 10. Então, se eu já tinha 6 décimos e eu abasteci mais 1/3, significa que o meu abastecimento foi 1 vezes 6, 6, dividido por 6 vezes 10, 30. Então, eu fico com 6 sobre 30 avos, que é a mesma coisa que 1/5. Eu vou dividir tudo por 6 aqui. 6 sobre 30 é igual a 1 sobre 5. Beleza. Encontrei aqui a proporção do abastecimento na primeira parada. Só que eu preciso calcular isso em volume. Qual que era o meu volume original? 100 sobre 0,75. Eu pego esse 1/5 e multiplico por 100 sobre 0,75. 1 vezes 100, 100, dividido por 5, 20, dividido por 0,75. Alternativa B. De novo, não era uma questão fácil. Por quê, gente? Porque as questões do Enem, elas, na maioria das vezes, elas não vêm de uma forma separada. Por mais que ele divide lá em matemática e a física separada da matemática, essas noções de densidade é da física, né? Essa noção é da física, isso é física, não é matemática. Matemática é o que a gente faz com essa informação que vem da física. Mas, por isso que essa questão aí, ela pode ser considerada talvez média, por isso que deu aí uma dificuldade a mais para vocês, talvez vocês precisarem de mais tempo, tá? Mas só para vocês sentirem mesmo aí o drama, vamos dizer assim. Por quê?
Porque quando a gente vai estudar para o Enem, a gente precisa também estudar a velocidade, o tempo que a gente gasta para cada questão. Porque quando vocês estiverem estudando para o Enem, marca no relógio quanto tempo que estão gastando para cada uma das questões que vocês estão fazendo, ou para um grupo de questões. Fala, eu vou fazer aqui 10 questões, vou marcar o tempo que eu levo nessas 10. Né? E aí, você tem que se policiar a um certo nível, que se você perceber que está com muita dificuldade em alguma questão, ou está gastando muito tempo nela, ela não vale a pena. Deixa para ler ela depois, ou voltar nela depois, se sobrar tempo, tá? Então, sempre que vocês perceberem alguma questão que leva mais de 3 minutos, é aconselhável aí a tentar evitá-la, né? Volta nela depois, se sobrar tempo, que pode ser que você deixe de ler alguma questão que você sabia fazer com facilidade. Alguma dúvida, alguma observação sobre essa questão aqui? Vocês tinham reclamado muito sobre a resolução dos exercícios da UNB, né? Tinham falado muito das questões do Enem, mas agora eu estou resolvendo só questões do Enem com vocês, mesmo assim vocês não estão falando nada, velho. Acabaram as desculpas agora, velho. Me ajuda aí, participa aí comigo. Né? A Aline mesmo desativou a câmera, o povo não está parando aqui na aula, o Leonardo vazou, né? Vamos fazer a 203, já vou colocar uma observação para vocês. Esse 3,5 aqui, ó, é 3, corrige aí. Eu até pesquisei na internet para saber certinho, tá? Não é 3,5, é 3, 3,0. Corrige, por favor, tá? Tá errado aí o material. Essa é a tabela do material, ó, que tá aí com vocês. E essa é a tabela do Enem, ó. Tá? Aqui embaixo, ó, a única informação que tá errada é esse 3. Beleza? Essa eu vou resolver com vocês. Vocês querem resolver? Vocês não me falam nada? Eu não sei o que vocês preferem. Querem tentar resolver? Tá tentando aí, Stephanie? Vai, então. Vou marcar aqui uns 3 minutinhos pra gente também não perder muito tempo da aula, né? É importante vocês tentarem. Eu gosto quando vocês tentam, tá? Vão fazendo aí, por favor. Questão 203 do livro do Enem. Tá, Leonardo? Você entrou aí? Deixa eu falando sozinho aqui com o seu vácuo. Mas faz aí a 203. Tá me ouvindo, né, Leonardo? Porque você tá A reagindo. internet tinha caído de novo. Não tem problema não, mas você pegou aí a 203? Faz a 203, por favor. Foi? Conforme você... Vamos me dando um retorno, por favor.
Beleza. O tempo acabou. Quem está fazendo? Vocês acham que precisariam de mais quanto tempo? Me dá um retorno aí, por favor. Quem está fazendo? Me fala quanto tempo vocês acham que precisariam a mais para finalizar essa questão. Lucas, Ana Gabriela, eu estou vendo vocês fazendo aí. Bianca, Gisele, Leonardo. Mais 2 minutos? Beatriz? O 2 é só do Paz e Amor, Beatriz? Minutos. Tá, eu quero ver quanto tempo vocês levam em média para fazer uma questão. Então, eu vou deixar rodar aqui. Aí, quem tiver terminado, tenta fazer a 204, por favor. Oi, Aline, pode falar. Oi, o seu acréscimo, Beatriz, conseguiu? Tá. Me fala qual foi o raciocínio de quem vocês quiseram. Me fala aí, por favor, como que vocês pensam na resolução desse exercício? Me fala como que você pensou aí, Leonardo. Eu tentei, não sei explicar, tipo, meio que calcular o valor aproximado, tipo, Certo? aproximando a 10. Uhum. Aí você pensou assim, se eu tiver que comprar 10 litros, ou se eu tiver que comprar, ou se eu tiver 10 reais, esse 10 é litros ou reais, quando você pensou? Litros. Litros, beleza. 10 é legal, porque fica ali mais ou menos próximo, né? Aí, só uma dica para desse raciocínio. Tenta adotar um número em que serve para todos os tipos de garrafa, porque o 10, por exemplo, não serviria para o 3, sabe? Entendeu o que eu disse em relação a adotar um número que serve para todos? Né? Porque aí você teria que pensar, um número que serve para 0,5 você nem tem que pensar, né? Porque ele serve para todos aqui, mas aí você pensa, 1,5 e 3, então esquece o 1,5 também, porque se servir para o 3, vai servir para o 1,5. Então o que você tem que pensar é quase que o 3 e o 2,5. E o 2, né? Claro que tem que ser par. Aí eu posso dar uma dica? Sempre que isso acontecer, pega, por exemplo, 30 seria um bom exemplo, que serve para todos. Como que você vai descobrir esse número, né? Aí é o máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum, aquelas ideias lá que você coloca tudo junto lá e puxa uma barrinha. Seria complementar o seu raciocínio. Aí quando você fez essa ideia do 10, como que você fez aí? Qual foi? Você foi multiplicando aqui? Aí esse aqui precisaria de 20, esse aqui precisaria de um 7, foi mais ou menos por aí? Entendi. Muito bom o raciocínio, muito bom. Mas aí você conseguiu finalizar ele dentro do tempo? Mais ou menos. Você foi num rumo, né?
A gente só vai ter que Opa, pensar no formato. pareceu, tá certo. Pareceu que deu certo? Deu a letra C? 2 litros? Deu. Deu? Então tá bom demais, velho. Bom demais. Como que você fez, Steph? Eu marquei que era a letra E. Letra E? Não tem problema. Vamos entender o raciocínio. Como que você fez? Eu não segui esse raciocínio de um número que desse igual, que fosse proporcional para todos, sabe? Eu falei que Certo? daria de 3 litros. E aí compensaria comprar mais o de 3 litros que qualquer um outro. Entendi. Tá? Não tá de tudo errado, não, tá? Eu já vou falar o porquê. Por exemplo, esses 5 aqui, ó, é o supermercado B, o refrigerante de 3 litros, ele tá muito barato. Muito barato para R$ 5, se a gente levar em consideração, né? Não tá dando nem R$ 2 por litro. Esse aqui é R$ 2 meio litro. Então tá, foi quase, eu vou te explicar só realmente, vai ficar entre a letra E e a letra C, tá? Então volta naquela máxima que a gente falou, você ficou entre duas alternativas e marcou a errada, né? É sempre assim, né? Por quê? Porque as melhores opções realmente estão entre a E e a C. Eu vou mostrar por quê, tá? Ana Gabriela, eu vi você fazendo também e queria que você falasse um pouco como foi o seu raciocínio para eu entender um pouco como que a gente vai trabalhar aí como que a gente pode discutir essa questão. Fala para mim, por favor, como que você pensou, você conseguiu marcar a letra C, não conseguiu terminar? Fala para mim, por favor. Eu pensei mais ou menos igual a Stephanie mesmo. Que, tipo, o refrigerante de 3 litros e meio dava mais. 3 litros, né? Dava mais e gastava menos. Pensei assim também. Certo? Uhum. Se fosse 3,5 era a letra E, tá, gente? Se fosse 3,5 era a letra E. Aí, Stephanie, eu te perguntei, você considerou como 3 ou 3,5? Você lembrou de corrigir aqui? Ah, beleza, perfeito. Mais alguém, Bianca? Você tava. Cadê? Na verdade, era a Bianca, a Beatriz que estava pedindo, né, o tempo, mas ela saiu, né? Você conseguiu fazer, Bianca? Como que ficou aí a sua? Como que foi o raciocínio de vocês? A Beatriz está ali embaixo, eu vi aqui. Eu queria ouvir vocês um pouquinho, para eu corrigir um pouco o meu raciocínio, para a gente falar um pouco mais a mesma língua, sabe? Para não ficar muito distante. A minha explicação do raciocínio de vocês, tá? Fala, por favor, como que você fez, Bianca? Acho que ela não está me ouvindo, né, gente? Ou então ela colocou lá um vídeo gravado. Eu vi aqui que você digitou, Bianca. Tem gente que está colocando vídeo gravado, né? Vocês já viram isso lá para aparecer na tela do professor lá e o professor fica conversando com a pessoa e a pessoa não responde. Tá, entendi. Tá. Deixa eu mostrar para vocês. Então, o meu raciocínio não foi tão diferente do de vocês, não, tá? Como que eu fiz, né? Só que eu fiz assim, com mais informações, para até ficar mais fácil para explicar para vocês. Ó, eu adotei um raciocínio muito semelhante ao de vocês, uma combinação aí do que o Leonardo fez e com o que vocês fizeram, a Stephanie, a Gabriela, a Bianca. Eu peguei, né? E eu fiz uma análise de proporção também. Mas eu fiz para 1 litro. Como assim? Se eu comprar meio litro pelo valor de R$ 2,10, significa que para cada litro eu estou pagando R$ 4,20. Certo? Se eu pago R$ 2,10 em meio litro, se eu comprasse 1 litro, seria R$ 4,20. Como que a gente faz essa análise? Eu vou pegar o valor que eu estou pagando e vou dividir pelo valor do volume. E eu vou ter uma relação de reais por litro. Faz sentido? Tranquilo? E aí eu fiz isso para todos. Aí eu fiz 2,10 por 0,5, 4,20. 2,70 por 1,5, 1,80. Significa que aqui está compensando muito mais eu comprar esse do que esse aqui de cima, porque eu estou pagando só 1,80 por litro. Aí eu continuei. 4,20 dividido por 2, 2,10. 6 dividido por 2,5, 2,40. 6,90 dividido por 3,5, 1,97. Mas dividido por 3, como tinha que ser, 2,30. Certo? Tanto que, aí foi o que eu te falei, Stephanie, ó. Se eu fosse realmente o 3,5, igual foi considerado aí no caso da Bianca, o valor dos dois juntos daria 3,40. E a letra C dá 3,70. Só que o valor original, né, porque estava com errinho aqui,
Se eu considerar aqui 3 litros, vai dar 3,97. Então, realmente, a letra C e a letra E são muito próximos, né? A letra B também é uma forte candidata, né? Então, o que eu quero que vocês pensem, né? Seguindo o seu raciocínio aí, no caso da Steph, a primeira a falar nesse sentido, é muito fácil de eliminar o 0,5, né? Porque ele é muito caro. Ele é muito caro. E há uma tendência realmente de quanto maior o volume, mais barato fica a unidade do litro. Então eu fiz desse jeito. Eu vou deixar aqui, eu estou vendo que alguns estão copiando, eu vou deixar desse jeito aí para vocês terminarem de copiar, tá? Estava copiando, Stephanie? Eu só estava destacando aí. Conseguiu terminar de copiar aqui? Esses valores aqui, ó, são os valores de reais por litro, tá? E aqui, esse que está de fora aqui, ó, é porque é o valor para 3, é o valor certo. Beleza? Então, realmente, faz sentido o raciocínio de vocês. Nesse exercício aqui, a gente teve um raciocínio muito semelhante, só que sempre que acontece isso, eu recorro à unidade. Então, ou eu costumo fazer reais por litro, ou eu costumo fazer litros por reais. Para qualquer um dos dois dá certo. Por exemplo, quantos litros eu compro com R$1? Aí o que eu faria? Pegaria 0,5 e iria dividir por 2,10. Tá? Então, sempre que vocês quiserem pensar assim, ó, uma coisa em relação a outra, por exemplo, quanto ouro eu compro com R$1? Aí eu vou pegar a quantidade de ouro e vou dividir pela quantidade de reais, né? E aí sempre vai ser nessa proporção. Se eu quiser ouro para R$1, pego o ouro e divido pelo real. Se eu quero saber quantos reais eu compro 1 grama de ouro, aí eu pego todo, né? Sempre nessa proporção, tá? Nesse caso, eu indico vocês a fazer dinheiro por volume. Então, eu vou pegar esses valores aqui e vou dividir por esses. Vou pegar esses valores aqui e vou dividir por esses. Eu encontrei uma mesma relação, uma mesma base, uma mesma unidade, agora eu consigo comparar os valores. Sem fazer isso, eu posso ser enganado, né? Como eu fui enganado também, tá? Steph na letra E aí. Quando eu olhei, eu pensei já, deve ser a letra E, né? Olha o tanto que ficou barato esse aqui, ó. A letra E, esse supermercado B, ele é o valor mais barato. Se eu comprasse só no supermercado B, se eu pudesse comprar só no supermercado B, seria a letra E. Porque aqui ele está saindo a R$ 1,43 o litro. É R$1,43. Todos os outros são mais caros do que esse. Tá? Então eu também fui levado aí, inicialmente, quando estava lendo o enunciado, né, a pensar que fosse a letra E. Mas aí vem o supermercado A bem mais caro, e aí faz com que a soma dos dois supere a da letra C, dos 2 litros. Beleza, Leonardo? Eu vi que você saiu, mas eu só estava comentando mesmo sobre as possibilidades, tá? Eu vi, não tem problema não. Depois, se você quiser até me chamar aí, eu te falo. Então, realmente, Leonardo, aqui, ó, se eu faço essa análise de dinheiro por volume, eu encontro lá, no supermercado B, o refrigerante mais barato por litro. Aqui, ó, eu pago R$1,43, R$1,43 no litro de refrigerante. É o mais barato de todos. Só que eu não posso comprar só no supermercado B, eu preciso comprar nos dois. Aí, quando eu somo com o do supermercado A, ele supera, né, o valor, né, porque aqui, ó, R$1,67 o valor original, né? Ele supera o do supermercado C, tá vendo, ó? Que é R$2,10 e R$1,60. Então, ficou bem próximo, ó. R$2,10, R$2,30, R$1,60, R$1,67. Certo? Aí o pessoal estava copiando essa tabela aqui, ó. Você copiou? Você quer copiar? Você entendeu esses valores aqui? O que eles significam? Estava dividindo o preço pelo Preço pelo volume. volume. Tá? Todos eles. Caiu a internet de novo. Tranquilo. Entendeu aí? Você tirou um print? Mas aí, né, vai estar aqui, né? O material tá aqui salvo. Beleza. Então tá. O 204, eu não tinha chegado a fazer ele aqui, preparado ele aqui não, deu 12h42, então foi realmente um tempo aí muito próximo do que eu tinha programado, né, porque a aula aí a aula acabou, né, praticamente. A gente só precisa tirar o nosso print, então por favor entrem aí, apareçam na câmera aí, né, manda a prima embora e aparece aí, Gisele, para a gente tirar
a foto. E eu só quero dar um recadinho rápido para vocês. Deixa eu ver aqui, todo mundo. Pronto. Quem que saiu, né? O Lucas, né? O Lucas estava e não está mais. Vou tirar o print aqui então, só um minuto, ó. 1, 2, 3. Pronto, Beatriz, pode descansar o braço aí. Isso. Aí, gente, só alinhar um detalhe com vocês aqui. Deixa eu enviar lá no grupo. Para não correr o risco de perder, né? Eu sinto que vocês aprendem mais quando vocês pegam para fazer, não é? Normal, certo? Aí eu só quero alinhar com vocês o seguinte: a gente tem um conteúdo a vencer, então existe um certo ritmo, e eu queria alinhar com vocês, por exemplo, esse ritmo da aula, vocês acham que vocês conseguem manter no sentido de participação, de tentar, de discutir? Vocês acham que assim é melhor? O que vocês me falam? Sabe por quê? Porque às vezes é um pouco cruel ser só 3 minutos por exercício, mas se a gente coloca muito tempo em um exercício só, a gente acaba resolvendo muitos poucos, porque eu deixo o tempo para vocês fazerem, depois eu ainda vou fazer e a gente vai discutir, aí fica muito tempo em um exercício só, entendeu? Por isso que eu estou tentando 3 minutos, que está relacionado ao tempo do Enem, para vocês irem percebendo se está bom em relação à velocidade ou não, certo? Talvez a gente tenha que fazer até com um pouquinho menos de tempo, para ver se a gente consegue fazer mais exercício. Mas não adianta a gente querer fazer muito exercício e não aprender também. Então, eu acho que tem que ter aí esse jogo, tá? Mas aí o que eu preciso de vocês, né? Eu pensei em deixar organizado, eu parei o compartilhamento aí, mas depois vocês conseguem entrar lá. A ideia era vocês estudarem para a gente resolver exercícios do Enem e que vocês discutirem entre vocês em um dia da semana. Tentam fazer isso, tá? De novo, tô pedindo para vocês, porque vai ser bom para vocês. E outro detalhe que vocês não me passaram, tá? O e-mail no chat para eu compartilhar esse material com vocês, para vocês depois encontrarem esse meu resumo. Se vocês não precisam enviar no chat agora, porque já acabou, né? Mas pode me enviar lá no grupo da sala, tá? Eu já tenho o e-mail de vocês pelo Google Sala de Aula, mas se vocês me enviarem pelo grupo, fica mais fácil, porque eu só copio e colo aqui. Fica bem fácil para mim. Certo? Alguma observação sobre a aula de hoje? Vocês querem fazer algum comentário? Vocês preferem assim? Preferem que mude alguma coisa? Eu ouço muito o que vocês falam, o problema é que vocês falam muito pouco. Me dá um feedback aí, Bianca. A Bianca costuma falar mais rasgado, né? Fala aí, Bianca, o que você está pensando? Ela vai ter que escrever, né, Bianca? E vai ser difícil. Aí ela não vai querer, não, porque vai ter que escrever. Escrever cansa. Beleza. Aí a gente tem. Essa aula foi bem de exercício, né? Então a gente vai ter as aulas teóricas, mas estou pensando nessa aula ficar mais para exercício e a aula de amanhã a gente mesclar um pouco conteúdo e exercício. Certo? Mais alguma dúvida, alguma questão? Vocês querem comentar ou falar alguma coisa? Vocês acham? Eu tô achando que vocês não vão pegar para estudar para o Enem, né? Vão pegar para estudar só depois, né? Lá no final, quando estiver batendo desespero, né? Então tá, né? Eu tô registrando aqui, eu vou gravar, vou passar essa parte para Carol, porque aí eu corto o vídeo, né? E eu falo, ó, realmente ninguém quer estudar, então se manda isso para os pais, né? E o pai vê o que faz, porque realmente fazer o quê? Paciência, né, Beatriz? Mãe, é mentira. Então tá bom, então, gente, eu vou deixar organizadinho lá o OneNote, e aí eu vou colocar lá as datas em parênteses. Outro detalhe, eu vou ter que colocar as datas em parênteses, porque se eu colocar só nas datas, como o conteúdo ele acaba misturando, depois a gente não vai achar o material que a gente procurar. Então, às vezes vocês vão ver lá conteúdos em datas aleatórias, mas que seguem uma lógica, por exemplo. Enem 2017, 198, 199, na mesma sequência. Às vezes vão estar com datas diferentes, mas eu vou colocar a data em todos eles, é só vocês pegarem pela data. Então, por exemplo, o conteúdo de hoje foi resolução de exercícios do Enem de proporcionalidade. Aí, quais são os exercícios? Todos os exercícios que estão com a data de 18/8, 18/8, tá? Vocês não vão encontrar lá por ordem de assunto, igual está no material de vocês. Por quê? Porque acaba ficando aleatório demais. Eu ia pensar essa dinâmica, mas eu percebi que não é bom. Ó, eu tinha começado lá B11, B12,
Mas aí depois eu percebi que colocar aleatório assim, depois fica difícil de achar. Então, tinha começado a colocar pela data, tá vendo aqui, ó, 19/8, né, já até programei, 4/8, mas ele vai misturar os conteúdos e a gente vai acabar perdendo, porque todas as vezes a gente vai ter que olhar qual é o conteúdo daquele dia. Aí eu inverti, foquei na sequência do conteúdo e deixei a data como secundário, beleza? Qualquer dúvida vocês me chamam, tá? Até mais, gente, bom almoço, de bom.